Hábitos Atômicos, de James Clear. 5 truques mentais que você precisa saber se quiser mudar os seus hábitos e se tornar mais produtivo. 1. Projete seu ambiente. Uma das maneiras mais fáceis e, ainda assim, uma das mais poderosas de mudar os seus hábitos é modificando o ambiente à sua volta. Basicamente, as coisas que você deixa sobre a sua escrivaninha, sobre o balcão da sua cozinha, sobre a sua mesa de trabalho. Todas essas coisas influenciam fortemente as decisões que você toma e as ações que realiza. E se você reestruturar ou modificar seu ambiente físico, ou até seu ambiente digital, é muito provável que você acabe consequentemente mudando os seus hábitos. Por exemplo, muitas pessoas acham que assistem televisão demais. Se você entrar praticamente em qualquer sala de estar, para onde os sofás e as poltronas estão virados, eles estão virados para a televisão. Isso significa que toda vez que você entra na sala e se senta, sua atenção é direcionada para a televisão, e você é inevitavelmente levado a assisti-la. Bem, isso não significa que você precise reestruturar completamente a sua casa. Mas há várias pequenas mudanças que você pode fazer se quiser melhorar os seus hábitos. Você pode pegar a sua poltrona e deixá-la virada para a estante de livros, ao invés de deixar a sua poltrona virada para a TV. Ou você pode colocar a sua TV dentro de um armário, atrás de algum tipo de porta, para que você consiga reduzir o impulso inconsciente de simplesmente ligar a televisão ao se sentar no sofá. Outro simples e poderoso truque é aumentar a resistência para realizar a ação naquele ambiente. Você pode guardar o controle remoto em um lugar difícil de pegar, como, por exemplo, atrás dos seus livros. E você também pode tirar a TV da tomada sempre depois de usar. Além disso, você pode também criar uma regra de apenas poder ligar a TV depois de você dizer o nome exato do programa que você quer assistir. Dessa maneira, é bem mais provável que você acabe desistindo de ver tanto a TV. Bem, você também pode usar essas estratégias para promover bons hábitos. Por exemplo, James Clear, o autor do livro, costumava comprar maçãs e guardá-las na gaveta de sua geladeira, na parte de baixo. Mas então, 2 ou 3 semanas depois, elas apodreciam, e ele acabava tendo que jogar as maçãs fora. Isso o deixava chateado, afinal ele estava jogando comida fora, além de desperdiçar dinheiro. Então, ele decidiu comprar uma fruteira e a colocou no seu balcão da cozinha, em um lugar bem visível, onde colocou todas as suas maçãs. E o que aconteceu? Toda vez que ele comprava maçãs, elas agora acabavam em apenas alguns dias. E essa mudança aconteceu simplesmente porque este bom hábito agora estava muito claro, óbvio, bem diante dele, toda vez que entrava na cozinha. No livro, Hábitos Atômicos, o autor menciona um estudo muito interessante sobre esse assunto que foi realizado no Hospital de Massachusetts. Os pesquisadores foram à cafeteria do hospital e colocaram garrafas de água de maneira bem exposta, na parte frontal de todas as geladeiras. Isso foi tudo o que eles fizeram. Eles não motivaram ninguém a beber mais água. Eles não promoveram os benefícios de beber água. Eles nem avisaram sobre a mudança. Eles apenas colocaram as garrafas de água de maneira clara e evidente. E o que aconteceu? Meses depois, as vendas de garrafas de água subiram 25%, enquanto as vendas de refrigerante caíram 11%. Se você parasse para perguntar para as pessoas por que elas escolheram suas bebidas, elas provavelmente diriam que foi porque elas queriam beber água, ou que queriam tomar refrigerante. Mas a verdade é que boa parte delas simplesmente escolheu tomar água simplesmente porque a decisão estava clara, óbvia, bem diante delas. É assim que o ambiente influencia nossas decisões. 2. Torne o hábito fácil. Existem diversas estratégias para construir novos hábitos, mas uma das mais simples e poderosas, e provavelmente uma das minhas preferidas, é simplesmente reduzir o seu hábito o máximo possível e torná-lo algo ridiculamente fácil de ser executado. Uma boa referência de tamanho é utilizar a regra dos 2 minutos. Basicamente isso significa pegar o hábito que você deseja construir, e transformá-lo em algo que possa ser feito em no máximo 2 minutos. Por exemplo, correr 5 km se torna apenas colocar os tênis de corrida. Ler um livro se torna apenas ler uma página. Eu sei, seu objetivo final não é criar o hábito de apenas colocar o tênis, ou de apenas ler uma página. Seu objetivo final é maior que isso. E eu sei que talvez você esteja pensando que isso é apenas um truque. E realmente é. Mas o mais importante é que ele funciona. Portanto, se você tem achado difícil criar certo hábito, transforme esse hábito em algo ridículo que você possa fazer em no máximo 2 minutos. No caso da corrida,
ou de uma caminhada. Tudo o que você precisa fazer é apenas colocar os seus tênis de corrida, abrir a porta de casa e trancar a porta. Somente isso. Se quiser, depois disso, pode tirar seus tênis e voltar para dentro de casa. Parece ridículo, mas funciona como mágica. O autor conheceu um homem que aplicou esse truque simples e obteve resultados incríveis. Ele basicamente conseguiu perder quase 50 quilos apenas seguindo esse método. Durante 6 semanas, ele ia para a academia e se exercitava por apenas 5 minutos, e então, voltava para casa. É claro que apenas 5 minutos de exercício não iam deixá-lo em forma. Mas se você parar para pensar e olhar com calma, você conseguiria ver que ele foi lentamente criando o hábito de ir diariamente para a academia e de se exercitar, sem ter que fazer muito esforço. No começo, ele estava apenas fazendo o que devia ser feito, e construindo esse hábito. No decorrer dos meses seguintes, ele mudou drasticamente seu corpo e a sua saúde, ao evoluir e aprimorar o hábito que havia construído. Esse exemplo revela uma verdade profunda e valiosa sobre os hábitos. Um hábito precisa ser estabelecido, antes de ser aprimorado. Você tem que internalizar essa verdade. Ela precisa fazer parte da sua vida. Não desperdice todo o seu valioso tempo e energia se preocupando em otimizar e expandir seus hábitos antes mesmo de estabelecê-los. Se você não se tornar a pessoa que vai à academia por apenas 5 minutos por dia, como você pode esperar se tornar a pessoa que vai à academia e se exercita por mais de 1 hora? A verdade é que frequentemente nós focamos em tentar encontrar a dieta perfeita, a rotina mais produtiva, o melhor programa de exercícios. Nós estamos tão focados no ideal, no perfeito, que acabamos falhando e nos frustrando, quando poderíamos simplesmente nos dar a chance de começar por algo pequeno, de dar apenas um simples passo em direção aos nossos objetivos. Então, mesmo que seja algo ridículo, como se exercitar por 2 minutos, ler uma única página do livro, ou incluir apenas um alimento saudável no seu dia, não hesite, simplesmente vá e faça. Adquira o hábito de fazer o que deve ser feito, por menor que seja. E então, uma vez estabelecido, você vai ter diversas oportunidades de otimizar e expandir o seu hábito ao longo do tempo. 3. Domine os pontos de entrada. No livro Hábitos Atômicos, há uma excelente história sobre Twyla Tap, uma das mais renomadas coreógrafas e instrutoras de dança do mundo. Ela começou a treinar e dançar diariamente há mais de 60 anos, quando ainda era pequena. Ela fez isso ao longo de toda a sua carreira. E mesmo atualmente, com quase 80 anos de idade, ela ainda treina 2 horas por dia. Entretanto, algo que também surpreende nessa história é que, ao longo de toda a sua carreira como dançarina, Twyla nunca colocou seu foco no hábito de treinar e dançar. O hábito que ela sempre focou foi o de simplesmente colocar as roupas de dança e pegar um táxi para o local onde treinava. Ela focava nos primeiros passos, porque ela sabia que se fizesse apenas isso, ela completaria todo o processo e treinaria por diversas horas. E o que nós podemos aprender aqui? Bem, a chave para os hábitos está no ponto de entrada, e não na linha de chegada. O foco deve estar em se vestir e pegar o táxi, e não em dançar no salão. Eles são a rampa de acesso para as longas estradas da vida. E se você conseguir dominar esse hábito, esse pequeno momento decisivo que realmente determina o que acontece em seguida, então, o restante, aquilo que você deseja fazer, acaba acontecendo com muito menos esforço, e até de maneira automática. O autor, James Clear, tem um ótimo exemplo disso. Todas as manhãs ele tem que lidar com esses momentos decisivos. Ou ele abre o computador e começa a escrever seu próximo artigo, ou ele liga a televisão e assiste seu canal favorito de esportes. E o que acontece ao longo das próximas horas depende fortemente do que acontece nesses poucos segundos, em que ele tem que lidar com essa decisão. Ele sabe que se ligar a TV, ele irá passar a próxima hora vendo esportes. Mas, se ele dominar esse ponto de entrada, e simplesmente ligar o computador e abrir o arquivo, as coisas vão tomar a direção certa, e ele irá fazer o que precisa ser feito ao longo das horas seguintes. E isso é bastante inspirador, porque você percebe que não há necessidade de mudar tudo da noite para o dia. Você apenas tem que focar nesses pontos de entrada. Preste atenção, e você irá perceber que há apenas alguns pequenos momentos decisivos ao longo do seu dia, que basicamente determinam se o que você vai fazer em seguida será produtivo ou não. E isso significa que, se você dominar esses pequenos pontos de entrada, então, é muito mais provável que você faça aquilo que deve ser feito, e transforme o seu dia inteiro. 4. Faça parte de um grupo. Verdade seja dita,
Muitos de nossos hábitos são fortemente influenciados pelo grupo social no qual estamos inseridos. Eles são adquiridos e reforçados a partir de outras pessoas. E embora haja um capítulo inteiro sobre esse assunto no livro Hábitos Atômicos, talvez ele ainda não seja o suficiente para expressar a importância do ambiente social para a construção e consolidação dos seus hábitos. Vamos imaginar que você tenha uma entrevista de emprego. O que você faz? Bem, você não coloca seus pijamas ou sua roupa de ginástica. Você veste seu melhor vestido, ou um belo terno e gravata, ou uma das suas melhores roupas. Porque você sabe que há uma certa expectativa e um certo julgamento social por parte das outras pessoas. Da mesma forma, quando você entra no elevador, você automaticamente se vira para a porta. Você poderia se virar para as laterais, para o fundo do elevador, ou encarar os outros, mas você sabe que isso não é o que as pessoas fazem. Então você se vira para a porta simplesmente porque é o que todas as pessoas fazem. Vou lhe dar outro ótimo exemplo. Vamos dizer que você se mudou para uma nova vizinhança. Em uma terça-feira à noite, você sai para caminhar e percebe que todos os seus vizinhos colocaram suas latas de lixo reciclável na rua para serem coletadas. Então, o que acontece? Bem, é provável que na próxima terça-feira à noite você estará colocando seu lixo reciclável para fora também. E então você faz isso pelo resto da vida, simplesmente porque é o que todo mundo faz no seu bairro, porque é reforçado pelo ambiente social em que você está inserido. E isso se aplica aos mais variados hábitos de nossas vidas, as coisas que fazemos no trabalho, a maneira como nos vestimos, as coisas que fazemos na escola, a religião que praticamos ou que deixamos de praticar. Eles são todos reforçados pelas pessoas ao nosso redor. O ponto principal aqui é que você deve se inserir em um grupo. Você deve fazer parte de uma tribo ou de uma comunidade, na qual o hábito que você deseja construir e consolidar seja o comportamento padrão deste grupo. Você deve fazer isso, porque se ele for o padrão do grupo, do qual você faz parte, você sempre terá uma razão, uma tendência forte e natural para realizar e manter esse hábito. Então, o ambiente social é uma das principais chaves que irão determinar quais hábitos você irá adquirir e manter no longo prazo. Portanto, fazer parte de grupos que reforçam os hábitos que você tanto deseja criar, e se inserir em grupos que lhe afastam dos hábitos que você quer se livrar, é a chave para mudar o seu comportamento. 5. Utilize recompensas variáveis. Uma das principais razões para hábitos ruins serem adquiridos com tanta facilidade é que eles geralmente proporcionam uma recompensa, ou uma gratificação imediata. Por exemplo, qual é a recompensa imediata de tomar um pote de sorvete? A sensação é ótima. É doce, cremoso, cheio de açúcar. É simplesmente delicioso e proporciona muito prazer. Em resumo, a recompensa imediata é fantástica. Mas, por outro lado, o resultado final não é tão favorável. Se você repetir esse hábito diariamente por 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, é provável que você tenha que lidar com resultados nada desejáveis, seja talvez alguns quilos extras, ou talvez algum problema de saúde. Em contrapartida, bons hábitos geralmente funcionam de maneira contrária. A recompensa imediata de ir para a academia, por exemplo, não é tão boa ou agradável quanto a do sorvete. Seu corpo vai ficar dolorido, você provavelmente irá se sentir cansado e sujo, seu físico vai continuar do mesmo jeito, e seu peso não vai mudar praticamente nada em apenas uma ida à academia. Mas se você repetir esse hábito por 6 meses, 1 ano ou 2 anos, então o resultado final poderá ser fantástico. Então, boa parte do desafio para construir bons hábitos e abandonar os ruins é descobrir como trazer os custos e as consequências negativas dos hábitos ruins para o momento presente, de uma maneira que você consiga sentir imediatamente parte da dor, e para que você tenha um motivo mais forte para evitá-lo. E, como trazer os benefícios e as recompensas do longo prazo dos hábitos positivos para o momento presente, para que ele se torne mais atrativo, para que você tenha uma razão mais forte para executá-lo no início, e para que você consiga alcançar os verdadeiros benefícios e os resultados que serão acumulados ao longo do tempo. Mas também há outras coisas que você pode fazer no curto prazo, para se sentir mais motivado e recompensado, enquanto você constrói bons hábitos. Aqui vai uma excelente tática. Pegue um pote ou uma caixa, e coloque 90 pedaços de papel dobrados com uma marca vermelha, e 10 pedaços de papel dobrados com uma marca azul. Certo, vamos dizer que você queira criar o hábito de se exercitar, ou de meditar por alguns minutos. Então, toda vez que você realizar o seu hábito desejado,
Você vai até o pote e retira um papel dobrado. Se você tirar um papel com uma marca vermelha, nada acontece. É apenas parte do trabalho. Você fez o que tinha que ser feito, e é isso que realmente importa. Mas, por outro lado, se você tirar um dos 10 papéis com a marca azul, então você pode dar a si mesmo uma recompensa. Você pode assistir suas séries por 1 hora sem sentir culpa. Você pode dar uma volta no shopping e comprar algo para você. Você pode comer algo que gosta muito. O que quer que seja, dê a si mesmo a oportunidade de aproveitar algo que lhe faça se sentir bem, que lhe deixe alegre e animado naquele momento. Dessa maneira, você está adicionando uma gratificação imediata para o seu hábito de longo prazo. Algo que cria um sentimento de surpresa e animação, que faz seu esforço valer a pena no curto prazo. Então, naquelas primeiras semanas em que você estiver começando a meditar, talvez você ainda não se identifique realmente como um praticante de meditação, ou talvez você ainda não consiga perceber um sentimento de calma em sua vida, mas você já poderá ter a surpresa de receber e aproveitar uma recompensa imediata. E talvez isso seja tudo que você precise para se manter consistente, enquanto acumula e colhe os benefícios dos seus bons hábitos ao longo do tempo.